O idoso que não quer dar trabalho, dá trabalho. Então, assim, a gente precisa... E aí, vamos conversar isso aqui, sua audiência deve ter mais jovens, né? Aproveitamos também para isso. Prepare-se para dar trabalho. Todos daremos, em maior ou menor grau, mais cedo ou mais tarde. Então, esse cuidado com o envelhecimento, estamos sim tentando não dar trabalho, mas que ele seja minimizado. Porque eu tenho uma corrida de rua amanhã, vou correr 10 quilômetros. Eu acho que com 120 eu não vou estar correndo, tenho certeza. Então, assim, a gente precisa ser positivo, ok? Cuidar para envelhecer bem, mas em algum momento vai chegar a algum ponto de que necessitaremos de algum auxílio. Tomara que mínimo, lá no 120, como eu brinquei com você. Mas a gente precisa ter esse cuidado. E a família também entender o lado do idoso. A gente tenta ser meio mediador, sabe? Porque é muito comum a gente ver cuidador familiar tratando idoso como criança. Tá teimoso demais! Eu brinco, a teimosia vem na vela dos 60. Depois da vela dos 60 no bolo pode vir a teimosia. Mas o que a gente chama de teimosia são as convicções da vida do idoso. Ele aprendeu assim, na cabeça dele é assim, na geração dele era assim. Então ele é muito convicto. E não é criança, a gente não pode, etarismo é um negócio muito complicado. Tratar idoso como criança é das maiores desrespeitos, assim. Mas precisa cuidar. E é fácil? Não é fácil. Tanto que tem uma especialidade médica para cuidar desse ambiente. O geriatra não cuida só do idoso, a gente acaba cuidando da família. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. Vou abrir a porta do consultório com a doutora Dágila. Gente, foi muito especial a maneira que eu a conheci. Nós estávamos num evento juntas com a Roseli Boschini, da editora Gente, uma mulher sensacional. E aí, na conversa que elas estavam tendo, estávamos próximas, eu ouvi geriatra. E
tinha atendido uma gerontóloga, eu estava pensando, começamos a conversar, isso é conexão, estávamos no mesmo ambiente, compartilhamos da mesma fé, a convidei para o consultório aberto e ela aceitou. Doutora Nájila Castelon, conta um pouco para a gente das suas formações, quem é você, onde você está atuando hoje, porque eu tenho muita pergunta aqui sobre essa questão da geriatria. Obrigada e bem-vinda. Obrigada, eu. De fato, foi assim, das coisas mais legais da vida, né? As inesperadas. E é um prazer conhecer o projeto. Topei de cara, sim, com certeza. Lindo projeto. É lindo. Atualmente, eu sou médica geriatra, eu atendo mais na Med-Senior, eu também meu momento de gestão de pessoas, coordeno um grupo de aproximadamente 20 médicos e uma nutricionista em atenção ao paciente idoso. Tenho a minha empresa com prestação de serviço de atendimento individualizado, com as visitas domiciliares, palestras, mãe de duas, faço bastante coisa. Mãe de duas. Primeiro é uma decisão para a medicina, né? Isso. Por que essa decisão e depois a escolha da geriatria? Eu devolvi essa pergunta para minha mãe. Eu tentei buscar. Quando foi que eu decidi fazer medicina? E eu não encontrei resposta. E eu perguntei para minha mãe. Mãe, eu não consegui lembrar. Quando foi que eu comecei a dizer que eu queria fazer medicina? Ela, desde que você começou a falar. Essa foi a resposta. Até eu assustei. E eu acho que foi mesmo. Sabe? Desde que eu aprendi a falar. Se você me perguntar, tem algum médico, algum pediatra, alguém de... Eu não lembro de ninguém. A minha família é sulista, criada na roça mesmo. Então, até acesso à saúde não era simples. Então, eu não tenho nenhuma referência. Eu sou a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade. Que lindo! E é muito marcante para mim um desenrolar dessa resposta, que a minha família cristã, o pastor da minha infância uma vez me disse o seguinte: às vezes a gente acha que o sonho é nosso, mas é sonho de Deus para nós. E eu tomei isso como verdade e segui em frente. Não foi fácil, caminho gigantesco, mas eu tenho certeza que não vim sozinha de jeito nenhum. Que lindo! Só cheguei porque Deus permitiu. Aqui no consultório aberto eu espero poder mostrar, né, o médico sem o jaleco para que a pessoa possa fazer essa escolha por conexão real. Então, como você já falou isso, eu ia fazer alguma pergunta de cunho pessoal, mas o que me chamou a atenção dessa resposta, eu vou fazê-la nesse momento. Vou Fique à vontade. Trazer o final para o início. Fique à vontade. É muito legal ser pioneira na família, né? Porque esse caminho que é aberto, facilita para as gerações vindouras. Exatamente. Qual é esse sentimento de ter conseguido romper essa barreira? A sensação é essa. E o prazer maior é que não ficou só em mim. Então, os primos vieram, as formações. Minha mãe fez faculdade na fase adulta, minha mãe fez faculdade em torno de 50 anos. E eu nem era geriatra ainda. E essa é a sensação de abrir portas. Ser exemplo é meio pesado, mas indicar que é possível é algo que eu gosto de viver, seja vida pessoal, com os meus pacientes, o é possível. Ensinando minha pequena as coisas de casa, a gente tinha uma frase que a gente falava sem perceber, que é o vamos juntas. E na pandemia, bem na época da pandemia, eu era médica rotineira de internação, eu estava no meio. Num primeiro momento, meus amigos foram mais, num segundo momento eu entrei junto, e eu lembro de uma paciente, que eu estava tentando ajudá-la a se mover no leito, que ela estava tão fraquinha, ela não conseguia mudar de posição nem para eu examinar. E eu, paramentada, segurei a mão e sem pensar, eu falei, vamos juntas? E ela foi para UTI depois, teve complicações, e ela disse que sempre lembrava do vamos juntas, que não estava sozinha. Então, onde a gente está, é importante conseguir fazer isso, vamos juntos, né? Junto, mostrar o caminho, é bem bom. É verdade. É bom, sim. Nájila, a experiência na Secretaria de Educação foi a sua residência, foi aqui na do DF? De saúde foi, no SESDF. Isso. Desafiador. Conta. Olha, eu digo com muito orgulho que eu sou filha do SUS. Sou filha do SUS. Desde a formação, não só aqui, na formação na Universidade Federal de Rondônia, à época
não era hospital-escola. Então, a gente ia para o hospital de verdade. Então, escola bem, vamos dizer assim, potente, pesado que eu tive, chama Hospital João Paulo II, em Porto Velho. Eu lembro de atender baleado no chão, assim, Uau. sabe? Então, ao longo do tempo, a gente que tem esse furor por ajudar, às vezes a gente exagera, vamos dizer assim, os limites pessoais. E na Secretaria de Saúde, eu fui assim, eu aprendi assim, aprendi no SUS, e o ir além, eu pegava exame de paciente, levava no carro, pagava o exame para o paciente, e ao finalzinho pesou na saúde mental, precisei cuidar de perto, e eu digo que eu adoeci cedo, ao final da residência, então isso cravou os meus nãos, então nãos bem estabelecidos, o cuidado com a saúde, o autocuidado, o cuidado com o outro, me ligou mais alertas, então eu aprendi, além da clínica, eu aprendi também a questão de saúde, de olhar para o fim e ressignificar o meio, os porquês, não arrependo de jeito nenhum de tudo que eu fiz, de trabalhar além, mas hoje eu tenho um ponto de atenção maior à minha saúde e à de quem está perto de mim. Então, serviu E para é isso muito também. importante que você que está nos assistindo perceba que médicos, né, se não tiver essa atenção para a saúde, então a medicina ela é preventiva. Sim. É Exatamente. possível, com o conhecimento, com os profissionais certos e com a responsabilidade de se amar, de se cuidar, buscar por isso, porque a linha é muito tênue entre a saúde e a doença. Né? Exatamente. Vamos lá. Falando em desafios, ao longo dessa carreira, até para a gente entrar na questão da atuação da geriatria, tem algum desafio que você identificou, um desafio profissional, e como é que você superou? Principalmente o caminho. Se eu não tive base familiar de estudo, eu estudei, você já ouviu falar nisso, em escola rural não é uma sala, cada sala de uma série. Eu estudei primeira série assim, era a primeira e a terceira série numa sala, e numa outra escola que eu brinquei mais cedo, que eu sou paranaense, né, que eu ia brincando de derrubar gelo das plantinhas no caminho da escola, na estrada mesmo. Era a fila da primeira série, a fila da segunda série, a fila da terceira série, a fila da quarta série com uma professora só. Essa mulher devia ser premiada, já pensou? E era bem complicado. Então, assim, um desafio foi a base até chegar à Universidade Federal. E eu não tinha opção de não ser federal. Tinha que ser federal. Tinha que ser federal, não tinha opção. Então, ali foi um desafio. Mas nisso a gente vê o detalhe de Deus também. Porque hoje eu digo que, embora eu tenha levado 6 anos, entre o ensino médio e a Universidade Federal, eu levei 6 anos para entrar. Então tem uma galerinha estudando aí, fica firme, dá certo, tá? Deus cuida, Deus tem o tempo certo. Maturidade. Eu cheguei mais madura na faculdade. Então foi desafiador, foi um tempo grande até iniciar, a gente tem aquela ansiedade, a cada não, a cada quase. Mas eu entendi, eu coloquei em oração, falei assim, e aí? Chegou um momento que eu duvidei. Falei, será que isso é para mim mesmo? Será que eu não estou insistindo? Meu pai falava assim, a gente só dá o passo do tamanho da perna. E aí, mas Deus amplia a perna depois, né? O passo cresce. O passo cresce e teve um ponto especial, assim, eu trabalho desde os 14 anos. Então, nessa época, eu trabalhava, juntava o recurso, fazia o cursinho, pedia demissão para estudar. Um desses últimos anos mais marcantes, assim, para a definição, é isso mesmo, eu fiz uma prova com Deus. Se é para eu fazer medicina, me faz passar. Na primeira fase, eram 2 fases a prova do vestibular. E aí, na segunda fase, eu passei na primeira. Na segunda, eu orei de novo. Eu estava vendo que não estava simples. E aí a oração foi, se for o tempo ou o lugar, me faz passar. Se não for o tempo, não for o lugar, não me deixa passar. Foi o ano que a nota de corte subiu, eu fiquei fora. Ai, desaba ou não, dói muito, mas
era o tempo certo. E aí, quando eu cheguei na Universidade Federal, eu digo assim, a maioria das coisas da minha vida, a gente tem que marcar uns 5 podcasts para te contar a história. Deus não abriu o caminho, Ele criou. A forma como eu entrei, a prova específica que eu entrei, foi feita no ano que eu entrei e nunca mais teve nenhuma prova do jeito que foi a minha que eu passei. Mas você precisou fazer a primeira e a segunda fase de novo? Eu fiz de novo e depois teve... Aí eu passei em concurso, fui trabalhar, fiz fono, comecei a fazer fonoaudiologia. Quando eu estava no 5º período de fono, foi que eu teve essa prova diferente na Universidade Federal, tudo direitinho, com o edital bonitinho, e eu entrei. Nem acreditei, né? Olhei na lista assim, olhei a partir da vaga depois, não me achava, depois que eu me achei na lista dos aprovados. Olha só como estava a minha cabeça. Eu não procurei o meu nome na lista dos aprovados. Eu procurei o meu nome abaixo da lista para ver qual tinha sido a minha nota. E eu demorei a achar, eu cansei e fui ver se eu ia conhecer alguém. E estava lá meu nome na lista dos aprovados. E foi engraçado que eu chamei minha chefe e falei, olha isso aqui pra mim. E ela fez assim, você passou. Eu falei, olha direito, faz meia hora que eu tô olhando. Eu não tô acreditando até agora. Saiu no trabalho dizendo pra todo mundo. Então isso me deu uma certeza. Quando eu tava lá dentro, nas dificuldades, porque na medicina tudo é gigante. É gigante antes para entrar, é gigante dentro, é gigante para sair, é gigante depois que sai. Então quando eu tava lá dentro, naqueles momentos que batia assim, o que eu tô fazendo aqui? Tem tanta gente melhor que eu. Eu não entrei, foi Deus que me colocou, então é aqui que eu tenho que estar. E aí estudei, igual todo mundo, né, assisti, sempre fui dedicada. E esses períodos de nãos, de maturidade, da certeza, é aqui que eu tenho que estar, esse é o tempo, esse é o momento, me deu força para seguir em frente e com dedicação, cuidado com o outro. Isso mudou também o meu olhar com o outro. E a escolha da geriatria necessita um olhar ainda mais paciente, de cuidado. Me fala qual é a diferença entre tratar a geriatria, inclusive, e qual faixa etária, o que é a geriatria para a gente, né, ainda não médicos, né? Isso, temos um programa aqui do Dr. Murilo Lobato, se chama de médico e de louco. Sim. Mas aí não se completa, né? Ele fala assim, todo mundo aqui aprende um pouco. Aprende um pouco, então, perfeito. Nós que vamos, né, precisar da medicina, mas entender isso com clareza, como se estivesse falando ali, né? Que horas que eu tenho que ir no geriatra, a partir de que idade, até porque tudo isso mudou muito. Mudou muito. A expectativa de vida, essa questão do envelhecimento. Fala pra gente. A geriatria é a especialidade que cuida do idoso e do processo de envelhecimento em si. Não é simplesmente como a minha filhinha gostava de definir. Quando alguém perguntava, sua mãe é médica de quê? Ela dizia, minha mãe é médica de velhinhos. Mas a gente precisa chegar antes, tá? Uma idade não tem regra de mínimo, mas a mentalidade, um bom momento para começar, eu sugiro aos 50. Legal. Ok? Aos 50 para a gente conversar bem sobre os processos de envelhecimento. E, simplificadamente, eu costumo dizer que geriatria é outra medicina. O cuidado com o idoso é bem diferente. E aí eu vou responder uma pergunta que você fez há pouco. A escolha da geriatria. Eu digo que eu não escolhi a geriatria, eu fui abraçada por ela. Quando eu vi, eu não soltava mais. Eu sempre gostei de atendimentos de internação e ambulatório. E quando eu fui ser rotineira de internação, eu observei que com os idosos os processos eram diferentes. Desde o processo de adoecimento ao processo de recuperação, sinais clínicos, tem mais coisa aqui, tem mais aqui, que a clínica médica não me deu tudo. E eu fui atrás de me especializar, fui em busca de me especializar para melhorar o que eu fazia, porque quem que interna muito? Idoso. E eu cuidava de internação. Então foi assim que eu me vi com a necessidade de prestar um atendimento melhor, porque eu sabia onde eu devia estar e eu precisava cuidar com atenção em quem Deus permitia que chegasse até mim. Então, essa ideia da melhoria sempre é o que eu carrego
sabe? Tento sempre fazer o melhor. E foi assim que a geriatria entrou. E você entende que, independente de estar bem, eu preciso começar a me consultar. Tem um caminho, o ideal, e qual é o que normalmente acontece? O que geralmente acontece é o da famosa música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar. O modo Zeca Pagodinho é um problema lá na frente. Porque, por exemplo, estima-se, tem estudos que variam os números, mas uma média estima-se que se perde até 15% da musculatura a cada 10 anos depois que a gente faz 30 anos. Uau! Então, o modo Zeca Pagodinho, ali nos 60, 70, 80, cadê a musculatura? Então, é algo que a gente precisa estar sempre atento, certo? No processo de envelhecimento, esse cuidado. E não tem reinvenção da roda, sabe, Carol? Sim. Eu costumo trazer nas palestras e no consultório os porquês. A gente vê inúmeras notícias, conteúdos na internet sobre alimentação saudável, atividade física, qualidade de sono, de todas as outras questões que envolvem uma vida saudável. Com a geriatria eu gosto de mostrar o pra quê. É porque faz falta. E uma das coisas que eu prezo em cuidar dos meus pacientes, especialmente dos que chegam mais cedo, vamos evitar arrependimento. O eu devia, eu poderia, eu deveria, isso gera um sofrimento muito grande. Então, assim, não é só estético. Eu vou para a academia para eu conseguir ir ao banheiro sozinha, lá na frente, bem lá na frente. E, assim, para você ter noção da gravidade disso, e do quanto a gente precisa prestar atenção a de fato, cuidar da saúde, eu tenho uma paciente que eu conheci, ela chegou para mim no primeiro dia com 65 anos, isso para mim é muito novo, 65 anos numa cadeira de rodas. Uau! Um estilo de vida dificílimo, muito sofrida, não era uma questão assim de escolher, deixar para lá, era uma condição de saúde, de vida mesmo, muito difícil. Mas para as pessoas terem noção de quão rápido isso pode acontecer. Se não cuidar. Você falou isso, acaba que vem a imagem mental, né? Até porque eu não estou tão distante desses 65 anos, se a gente for pensar, gente. Nós não estamos. Não estamos. Só que antigamente era comum a imagem de 50, 60, né? Curvado. Sim, a gente olhava velhinhos, a gente imaginava que ele tinha que ficar ali, né? Curvado, mal. Era normal você ver alguém amamentando e o advento da internet, que é muito benéfico nesse sentido, conseguiu nos mostrar, principalmente em culturas que investem mais, como, né, os orientais, que já se cuidam, tem prática de atividade física, boa alimentação, com 70 malhando, maromba. Então hoje, quando você fala 65, pelo menos, para mim que estou buscando isso, assustador, jamais. Eu acho que é o meu exemplo mais emblemático até o presente momento, assim, de maior limitação com a menor idade. Sim. E aí, tem uma outra questão. Nunca é cedo, nunca é tarde. Nunca é cedo demais, nunca é tarde demais. Foi até um slogan que foi dado em 23, em atenção à demência. E ela funciona também para a saúde. Eu tenho um paciente de 80 anos. Chegou para mim com condição de saúde bem comprometida, e aí eu estou falando da parte física mesmo, articulações, uma limitação física, e aí a gente começou a fazer o trabalho multi, que conversávamos há pouco, que não dá para fazer nada sozinho, e ela voltou no retorno, feliz da vida, que tinha feito as primeiras sessões de fisioterapia, no caso dela que foi indicação, e ela voltou contando vantagem, que ela era a irmã mais velha de um grupo de, né, de irmãs, que viajaram, e as irmãs mais novas precisavam esperar a condução chegar para ir em deslocamentos pequenos, e ela ia andando sozinha e chegava primeiro, a mais velha. Olha que legal. Da reabilitação. E isso me trouxe também o fato de que, por falta de conhecimento, muita gente pensa que a hora de ir ao geriatra é meu pai ou minha mãe está com Alzheimer. Gente! Não, é cedo, tem que ser cedo, tem que ser mais cedo. A gente precisa se preocupar e se programar para isso. Infelizmente, ainda é muito comum.
Às vezes, a geriatria vira ali uma especialidade de fim de linha, que não deveria ser. Já foi com todo mundo, aí deixa eu levar para o geriatra. E aí a gente vê sobreposição de medicações, a polifarmácia, que falávamos há pouco. Polifarmácia em si é um risco, mas nem sempre é um problema. Existem pacientes que têm muitas condições de saúde que precisam de vários tratamentos medicamentosos. Existe. Mas existe a polifarmácia que não deveria. Então é um olhar, a geriatria tem muito um olhar sobre isso. Das coisas que a gente mais gosta de fazer na vida chama-se desprescrição. E é lindo quando o paciente chega com aquela lista gigantesca, você bate o olho e fala assim, isso aqui é medicação inapropriada para idoso, justifica todos os sintomas que o senhor tem. Vamos tirar esse remédio? A pessoa volta a outro. Aí a gente ganha o mês, não é nem o dia, das maiores alegrias, assim. Nossa, ver a melhora aqui... faz totalmente diferente. Gente, eu tô tendo várias visões aqui, porque tem-se essa memória, né? Vou levar minha mãe no médico, traz a caixa do remédio, isso com é todos que tá importante. tomando, e ainda, né? Há quantos anos foi prescrito, talvez não há mais aquela comorbidade, o corpo mudou, Sim. E aí chega lá, você identifica que o problema que está sendo enfrentado é o medicamento que não seria mais para ser utilizado a esta faixa da vida. A gente chama de cascata iatrogênica. Às vezes começa uma medicação, começou ali mais cedo, mas durou muitos anos. Tem algumas medicações, várias na verdade, uma lista bem grande, que entram nessa lista de medicações inapropriadas para idosos, especialmente a partir de 65. Tem medicações simples que no idoso geram problema, risco de queda. E aí começou um remédio que dá tontura, aí começa o remédio da tontura. O remédio da tontura deu dor de estômago, e assim vai. E é um ponto muito importante. Sabe como que eu geralmente pergunto na consulta? Eu falo assim, quando chega nessa fase, ó, me conta, por favor, todos os remédios que o senhor toma, sejam prescritos por médico ou não. Já fala a verdade logo, né? Eu quero todos, a lista é gigante. Meu recorde foi tirar 10 remédios de uma paciente e ainda sobraram 14 para as próximas consultas e tirando. Tem até e a questão dos polivitamínicos, do que vão falando na academia para tomar, porque tem esse, né, que está nessa faixa etária e que está achando também que é o que eu falo, gente, presta atenção, nós estamos jovens, é totalmente diferente, mas fisiologicamente a idade, né, a gente tem que entender que não é só porque eu estou muito bem externamente, graças a tudo que é possível fazer tecnologicamente, mas existe algo específico para a minha idade e é aí que a gente tem que buscar. Um ponto de cuidado é assim, atendimento a idoso tem que ser individualizado. Eu brinco com os pacientes assim, que eu prefiro que eles gastem os recursos com a feira do que na farmácia. Legal. Então, idoso que come bem, 5 cores no prato, ingere bem proteína, não tem uma obrigatoriedade. O termo é suplementar. Se a base está bem estabelecida, podemos manter com alimentação saudável. Não é regra, não é porque está idoso que precisa tomar remédio, que precisa tomar suplementos vitamínicos. E uma outra coisa muito interessante, você já ouviu falar que eu tomo muito remédio, por isso eu tomo um protetor gástrico? Não tem racional de porque eu tomo muito remédio, eu vou tomar mais um remédio? Não é regra, não é regra. Quem tem sintoma precisa dos inibidores de bomba de prótons, que é a família lá, mas também não é regra. E você falando isso, gente, eu não consegui seguir a entrevista que eu fiz aqui, de tão gostoso que tá o papo, ela vai ter que voltar mesmo. Nos Estados Unidos, eu fiquei 2 meses, retornei em março agora, não vende, não adianta, não vai vender, a não ser que você passe por um médico, e lá não se dá essa quantidade de antibiótico, né? Eu estou trazendo isso para dizer que é muito fácil aqui, porque eu chego na farmácia, eu acredito que eu tomei, né? Tem um que tem um nome específico, gente, desses que protegem o estômago, que é bem padrão. Dos prazóis da vida? Omeprazol, esse o nome que eu queria. É. E eu tinha um chefe que ele tomava omeprazol todo dia.
para não dar dor no estômago, porque ele tomava 1 litro de café por dia. E aí todo mundo acha, deixa eu tomar um omeprazol, vai lá e compra, porque começa a... Ok, que a gente não está aqui para jogar pedra em ninguém, até eu faço isso e ainda saio medicando os outros, A gente quer mas ajudar, né? para o idoso, Isso é um problema. essa preocupação de talvez você, filho, que quer ajudar a sua mãe, que acredita que não vai fazer mal nenhum, ou você também, idoso. Sim. E, por favor, ajuda a gente com essa idade do que é idoso, para ficar mais leve, para a gente poder entrar nisso e saber que vai ser possível, que é só uma nomenclatura, mas Só não me o que está acontecendo com esse Isso. corpo para que eu procure alguém que estudou exatamente Exato. sobre mim? Deixa eu até acalmar com relação a termo. Existe sim a classificação de idoso com base em idade, mas para a gente da geriatria, o nosso norte não é um número, o nosso norteador é funcionalidade. O nosso norteador é funcionalidade. Porque é completamente diferente eu tratar essa minha paciente de 65 na cadeira de rodas e meu outro paciente de 71 que viaja para fazer corrida de rua em Las Vegas. Então, não é o mesmo tratamento. Sim. Então, o olhar é sobre a funcionalidade, certo? E as decisões, o modo de tratar muda com base na funcionalidade do paciente, e isso a gente faz juntos no consultório nessa proximidade, tá? Junto com a relação médico-paciente, as avaliações que a gente faz, certo? Tem a classificação de 60, mas a gente tem em mente o seguinte: a ciência evolui, Sim. longevidade é praticamente regra que viveremos, a expectativa é essa, viveremos mais do que nossos avós. Sim, não, já tem filhos com 80 anos cuidando de pais centenários. Exatamente. A geração sanduíche, né? Eu cuido da minha mãe, cuido do meu filho. E você deve saber o quanto de problemas estão girando em torno disso, né? Problemas Sim. familiares, que inclusive Gigante. tem profissionais da gerontologia que fazem trabalhos de mediação Sim. disso, porque acaba Precisa. impactando emocionalmente e você Sim. deve receber muito. Sim. Tem até nome, chama estresse do cuidador. Uau! O cuidador é um ser cansado, em geral. Não era para ser, mas assim, dia a dia, vida, mundo real. Em geral, se tem uma centralização em uma pessoa, os cuidados do idoso, e aí a gente está falando do idoso mais longevo, com problemas de funcionalidade, o idoso dependente, não o idoso robusto, meu corredor de rua. Estou falando do idoso, geralmente com a síndrome demencial, que é um dos carros-chefes que a gente acompanha na geriatria. Alzheimer é o mais comum no mundo. E eu costumo dizer, esse é meu, tá? minha visão. Geralmente, quando você tem um paciente com câncer, alguma doença terminal, a família junta. Quando o diagnóstico é demência, espalha. Eu digo que demência derrete família. Infelizmente, é duro dizer isso. E o certo é dividir. Falando nisso, além das práticas, os pilares comuns de sono, alimentação, tem alguma coisa que você, como médica especializada nesse público, que possamos fazer, que eu posso começar a fazer hoje para evitar esse Alzheimer? Porque dizem que, não tenho certeza, não tem cura, mas tem como tardar, é genético, como é que é? Existe a porção que é genética, e aí, em geral, é aquele paciente que começou bem mais cedo, antes ali dos 70 anos, o paciente com demência mesmo. A base genética a gente vê nesses. Jovens, você fala assim, mas é novo demais, vai atrás, pode ter genética. E aí tem que cuidar da família como um todo. E existe o ambiental. E quase metade dos casos são reversíveis, não, evitáveis. Uau! Alta escolaridade é fator de proteção. Sabe um fator de risco que é muito interessante, mas que geralmente soa, até no consultório, os pacientes, os familiares ficam assustados, é perda auditiva. Perda auditiva é fator de risco para demência, para Alzheimer especificamente. Ou seja, o otorrino é alguém que está sendo visitado. E outra coisa, é difícil a adesão ao uso da prótese auditiva. De fato,
o cérebro acostumou ali com mais silêncio, tem os ruídos, a adaptação, mas é muito importante insistir. Insista com seu pai e sua mãe para usar o aparelho auditivo, por favor. É fator de proteção para demência. E muito provavelmente, Usar como os caminhos neurais que nós temos, a repetição, eu estou acostumada ali no ouvir. Tem gente que tem uma brincadeira, né? Finge demência. Então eu começo a não ouvir. Talvez é tanta briga ali dentro, filhos, às vezes essa situação de não querer cuidar. Então eu prefiro audição seletiva. A audição seletiva, mas só que consequentemente vai me trazer outros malefícios que podem ir agravando se já houver alguma probabilidade de ter demência. E a justificativa é o seguinte: quem não ouve, não participa muito da conversa, isolamento social é fator de risco para demência. Depressão. E se eu não ouvir, não estou conversando, eu não estimulo tanto as conexões neurais. Então a justificativa está nesse ambiente para todo sentido, né? Demência. E se a gente for, porque são comorbidades, né? Sim. E aí depois disso eu estou isolado, eu começo a reduzir até o entendimento, me isolo, deprimo. Exato. E aí é fator de risco também. Transtorno de humor precisa ser tratado. Também entra ali como fator de Dágila. risco. Muito frequente. Às vezes é até fator confundidor, porque o paciente com transtorno de humor, ele pode ter queixas de memória só porque está com algum transtorno de humor, e você trata o transtorno de humor, depressão, ansiedade e melhora a memória. Tem algum outro transtorno que é pertinente ou descoberto ou mais evidente a partir dessa faixa etária? Você acredita que é depressão, ansiedade, ou tem casos de borderline, tem casos de outros transtornos? É que nessa fase é o somatório. Porque eu digo assim, eu como geriatra, é difícil atender algum caso que seja assim: doutor, olha para mim essa manchinha que surgiu aqui há 3 dias. Geralmente eu trato uma vida inteira. Então, o paciente que abre um quadro depressivo, que a família percebeu que ele está se isolando, e atenção, tá? Sintomas depressivos em idosos podem ser diferentes. Não espera igualzinho do jovem, não. Quer ver um muito interessante? Até sintoma gastrointestinal em idoso. Idoso que não tinha constipação, começa a ter constipação. Aí você vai analisar um todo. Ninguém vai deixar de investigar a causa de constipação, causa clínica. Mas está lá na lista, como manifestação de transtorno de humor idoso. Depressão, constipação intestinal. O corpo fala, né? O isolamento, a apatia, a tendência a deixar coisas que gostava de fazer. Então, são alguns sinais. E aí a família, às vezes, está mais perto, a gente faz um diagnóstico mais nessa... Tem mecanismos, a gente tem escalas de depressão geriátrica que a gente faz no consultório, e eles têm muita dificuldade. A geração ali, principalmente os octogenários, essa geração ela não foi ensinada a falar sobre os seus sentimentos. Então, geralmente, eu estou vendo, ele já me deu todas as respostas na consulta, mas eu aplico o teste, porque aí eu tenho um número, e eu digo, a partir de 5 aqui no GDS, a gente considera a possibilidade, o seu deu 11. Então, ele assusta. Para, e então pode ser que eu precise tratar. E Dágila, até hoje, na infância, nós não somos incentivados a falar. Respeite os mais velhos. Um tio aperta sua bochecha, se a menina grita e fala, eu não quero. Tem educação. Por quê? Não, fala, eu não gostei. Respeita, que menina mal educada. E grande fruto dos abusos está aí. Então é necessário que nós incentivemos as crianças a sim falarem o que gostam, o que não gostam. Mas aí chegando hoje, né, além de esse idoso não ter sido incentivado a falar, ele não sabe o que ele está sentindo, porque o contato com as emoções dele era algo que eu estou ali cuidando, não é sobre mim. Então é importante, né, levantar esse fator de a inteligência emocional, entender que não é só tristeza, alegria. Ele se sente frustrado, ele está se sentindo abandonado, tem um filho que não olha mais, que não tem paciência com o idoso. A gente precisa de uma super paciência durante uma vida inteira enquanto criança. E eu percebi, nas entrevistas com vocês, que tem sido super gostoso, que
começamos com fraldas. É normal a gente entender agora quando os nossos pais, ou como nós daqui a pouco, estaremos, quem sabe, espero que não, utilizando-as. Como é esse tratamento, né? E como é tratar essa pessoa que chega nessa condição, como é que você se prepara emocionalmente? Porque tem gente que deve estar sofrendo, porque não queria estar dando trabalho para o meu filho. Sim, você tocou num ponto fundamental, o tal do dar trabalho. Para mim, eu amo fazer isso, não me vejo fazendo outra coisa. Eles ficam rindo de mim. Eu falo assim, não, eu gosto de atender idoso, não quero mais atender jovem, não. Eles acham o máximo. E é verdade. Mas, respondendo a sua pergunta, com relação ao tal do dar trabalho, ninguém quer. Você fala assim, eu não quero dar trabalho para a Elisa e para a Lívia. Você não quer dar trabalho para ninguém. Mas você sabe qual é o idoso que mais dá trabalho? É o que não quer dar trabalho. Porque ele não aceita ajuda. O idoso que não quer dar trabalho, dá trabalho. Então, assim, a gente precisa... E aí, vamos conversar isso aqui, sua audiência deve ter mais jovens, né? Aproveitamos também para isso. Prepare-se para dar trabalho. Todos daremos. Em maior ou menor grau, mais cedo ou mais tarde. Então, esse cuidado com o envelhecimento... Estão, sim, tentando não dar trabalho, mas que ele seja minimizado. Porque eu tenho uma corrida de rua amanhã, vou correr 10 quilômetros. Eu acho que com 120 eu não vou estar correndo, tenho certeza. Então, assim, a gente precisa ser positivo, ok? Cuidar para envelhecer bem, mas em algum momento... vai chegar a algum ponto de que necessitaremos de algum auxílio. Tomara que mínimo, lá no 120, como brinquei com você. Mas a gente precisa ter esse cuidado. E a família também entender o lado do idoso. A gente tenta ser meio mediador, sabe? Porque é muito comum a gente ver cuidador familiar tratando idoso como criança. Tá teimoso demais. Eu brinco, a teimosia vem na vela dos 60. Depois da vela dos 60 no bolo pode vir a teimosia. Mas o que a gente chama de teimosia são as convicções da vida do idoso. Ele aprendeu assim, na cabeça dele é assim, na geração dele era assim. Então ele é muito convicto. E não é criança. A gente não pode. Etarismo é um negócio muito complicado. Tratar idoso como criança é das maiores desrespeitos, assim. Mas precisa cuidar. E é fácil? Não é fácil. Tanto que tem uma especialidade médica para cuidar desse ambiente. O geriatra não cuida só do idoso, a gente acaba cuidando da família, sendo mediador, auxiliando nas medidas não farmacológicas, paciente com demência, eu quero ir para casa, não reconhece a casa, como é que eu faço? A gente vai juntos criando, tecendo os mecanismos para auxiliar a família e o idoso para ter uma melhor qualidade de vida, que essa é a ideia. E quais as tendências na área da geriatria que você acredita que, sendo tomadas como prática, você tem implementado isso com seus pacientes, que vai fazer com que isso seja melhor e mais possível? Existem vários estudos com listas gigantescas, mas por necessidade, no tempo da correria do dia a dia, eu precisava incutir na cabeça dos meus pacientes e familiares também que chegam mais cedo, eu resumi em 3. E aí é o coração do meu livro. Que já era para aí que vamos. Livros, palestras, porque o mundo precisa. E não é só, se vocês estão percebendo assim como eu, não é só o idoso que tem que startar, e talvez essa responsabilidade seja nossa, porque vai facilitar a nossa vida, assim nós estamos ensinando os nossos filhos, porque estamos aqui com esse entendimento. Então, sua responsabilidade enquanto filho, se você já é o idoso e está aqui vendo, pensar nisso como entender o quão importante é que eu evite. Eu falo que, gente, você fazer plano de saúde para os seus pais, que não tem condições, você está simplesmente evitando perder o patrimônio que você... Porque quem vai deixar pai e mãe morrer? De jeito nenhum. Só que tem que ter uma gestão familiar sobre isso, porque graças a Deus a expectativa de vida realmente aumentou. Então isso vai acontecer.
conta o que a gente Vamos vai nós. fazer, e aí tem 3 palestra, tem pontos. tudo. Bora. 3 pontos principais: cérebro, músculos e relacionamentos. Essa é a bandeira que eu tenho levantado. Cérebro, nunca parar de aprender. Quanto mais a gente aprende, mais conexões a gente faz. A gente chama isso de reserva cognitiva. Então, isso me protege para não abrir um quadro demencial, e até quem abre tende a ter uma menor Probabilidade? menor prejuízo dessa área, Legal. não tão cedo, tá? Músculos, eu brinco com os pacientes assim, não é necessariamente para concorrer ao Miss Universo Sênior se essa não for a sua vontade. É para ter autonomia, conseguir levantar e ir daqui para ali. Eu quero tomar um sorvete de chocolate e eu consigo levantar da minha cadeira, atravessar a rua sem cair, ir até a sorveteria, pagar o meu sorvete, lidar com dinheiro, voltar para casa. Esse é o tipo de coisa que a gente, infelizmente, só tem noção quando já perdeu. Sim. Então, importantíssimo cuidar disso. Músculos. Meus pacientes falam assim, pode a caminhada? Eu digo, caminhada ajuda, mas não resolve. Atividade física resistida é o que a gente precisa para envelhecimento saudável. Mundo ideal muito perfeito, musculação na academia, mas nem sempre, né? Sabemos que estamos num país muito diverso, não é acessível nem sempre, mas atividades que mexam com força, o pilates, a hidroginástica, os vídeos na internet, atividades físicas que mexam com força. Protegendo as nossas articulações. Nossas articulações não são encaixes perfeitos, a gente tem estruturas ao redor, músculos, tendões, que precisam estar fortalecidos para manter no lugar. E estimula, atividade física resistida também estimula a deposição de cálcio nos ossos. Então, o músculo fica forte, os ossos também. E relacionamentos. A gente já percebeu que é assim, passa muito rápido. Ontem eu apaguei a velhinha de 15 anos, sábado que vem eu vou apagar a velhinha de 40. Passou muito rápido. Eu sei que eu tô nem na metade, Deus quiser, permitir. Passa muito rápido, então não dá para ter relacionamentos prejudiciais. A gente tem que dar um jeito de sair fora disso e estimular os que valem São muito bons. a pena. Uma das partes que mais me bateram assim no livro Essencialismo, Sim. é de um pai contando a história, vou dar spoiler aí, você Pode. leu só um pedacinho, leu o resto. Um pai numa viagem com os filhos, filmou, ok, mas perdeu um dos filhos pequenininhos. E quando ele foi resgatar a filmagem, ele só tinha a filmagem do ambiente, ele não tinha a filmagem do filho. Estimular os relacionamentos que valem a pena. Quem vai estar com você lá no final? Quem vai estar? E aí, às vezes, tem gente que repensa, eu não ia ter filho, mas quem vai estar comigo lá na frente? Escolha do marido, escolha da esposa. Quem vai estar com você lá no final? E relacionamento consigo, que é esse o autocuidado, com o outro que falamos, e o relacionamento com Deus. Porque quando a gente chega no final, mais perto do final, bate o e agora? E o depois daqui? Eu tenho uma paciente queridíssima, 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 que tem muitas alterações estruturais, ortopédicas, conversávamos com um colega há pouco, que ela fala assim, a minha esperança é o meu corpo transformado na glória. Então não dá para deixar para lá. A gente precisa aprender a olhar para o fim, para a gente ressignificar o meio. Eu tenho que olhar para o depois, para eu tomar as minhas decisões de agora. Sim. Eu costumo dizer assim, eu tenho certeza que eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, até agora. Então, eu não posso me dar o luxo de exagerar em alguns pontos e desdenhar de outros. Negligenciar de outros. Isso. Esperar. Sim. Por que não agora? Comigo não vai acontecer. Comigo não vai acontecer. Vamos olhar para o fim, para ressignificar o meio. E é desafiador olhar para o fim, né? Muito. Não é fácil. E acredito que talvez, pensando que vai demorar muito, a gente até se negue
E o momento de começar é agora, aos 40, aos 45, aos 50, porque a gente vai conseguir ter essa qualidade estendida. Então, Isso. a ação, gente, é já. E ensinando nossos filhos de 20 que também já podem começar a agir lá, porque isso é planejamento, onde também no Brasil não fomos ensinados a planejar, mas sempre é tempo, né? Sempre é tempo. Conta do livro. Conto do livro. O livro surgiu... Eu já fazia isso, é a base, inclusive, da minha palestra, de uma delas. Depois eu te conto a outra. A outra frente de trabalho. Com o cargo de gestão, quando chegou na minha vida, eu tenho essa mania de estudar para aprender mais. O que chega às minhas mãos eu tento, de fato, fazer conforme minhas forças, como diz a Bíblia. E eu fiz um processo de mentoria, uma mentoria de gestão, mentoria de liderança. E no processo de mentoria, fui traçando esse caminho, dessa angústia que eu tenho com o medo das pessoas envelhecerem mal. Eu estou vendo muita gente envelhecer mal. Eu preciso dizer isso. E a minha mentora disse muito calmamente, você precisa escrever um livro. Eu fiz assim, tá bom, eu vou escrever. Acho então. que não tem outra alternativa, né? Eu quero continuar viva. E aí fui trabalhando essa ideia e eu tenho certeza que Deus não tem nenhum prazer que a gente envelheça mal. A gente precisa ter em mente que a gente tem uma previsão de muitos anos de vida. Amém. Agora a gente precisa colocar vida nesses anos. A gente precisa estar vivendo bem. Aí, igual a bisavó das minhas meninas, que eu levei para o shopping para escolher o vestido da festa de 100 anos. Foi para o shopping comigo. Das alegrias maiores que eu tenho na vida. Eu quero um monte de gente. Eu brinco com meus pacientes. Hoje nós começamos o seu atendimento. E a gente está preparando a sua festa de 100 anos, tá bom? Na de 100 a gente vê as outras. Eles ficam rindo. Vamos até lá? Vamos juntos, né? Vamos juntas? Vamos juntas. Vamos juntas. E nem vou perguntar o nome, porque ainda está aí, né? Já tem previsão, já está sendo escrito. Está em fase de escrita. E a transformação que ele vai gerar, ele é para ser lido por quem? Estou focando no público um pouquinho antes, 40, 60, que é quando a gente começa a... Opa! Passou rápido. Tem a noção da velhinha que eu brinquei com quando começa a frase, parece que foi ontem. Parece, quando você diz, começa a dizer a frase no meu tempo, e eu já disse isso algumas vezes lá em casa, então o alerta ligou. No meu tempo, ontem, foi quinta-feira, eu estava numa conversa muito importante para a minha vida, que graças a Deus a gente vai pedir, e foi um tempo que eu tinha pedido muitas respostas, eu tenho pedido muito essa resposta. E sobre a escolha, inclusive, de quem vai conviver com a gente, porque isso é muito sério. Porque não dá para escolher alguém para você conviver para o resto da sua vida, você querendo ver muito, que não gosta de conversar com você. Exato. Que admire você como amigo, como amiga, e principalmente pessoas que são muito comunicativas e tem que ser amigo, né, para estar junto, porque são medos, são tantas coisas para dividir. E nessa conversa, eu coloquei aquela música do Pedro Bial. Não sei se você conhece, se não assiste, você também assista, porque tem o vídeo no YouTube. Filtro Solar. Eu acredito que eu tinha 28 anos, foi em Belo Horizonte, eu estava em multinacional ainda, e eu ouvi no rádio do taxista, não era nem o Uber. Aquilo me pegou de tal maneira, e lá fala, né? Tudo sobre isso, reconheça os seus pais, se conecte com seus irmãos, porque muito provavelmente eles serão a sua ponte, a única ponte com o seu passado, que foi o que você estava falando, né? Cuidado com os joelhos, você vai sentir falta deles. Então vamos ouvir isso, porque assim, se não é por nós, nós estamos respeitando os nossos filhos, porque é muito injusto deixar os nossos filhos dentro de casa na época que eles têm que brincar, que curtir, que sair, porque a minha mãe vai cair ou porque eu não parei de comer e estou obesa, mórbida, e qual é o filho que quer? Então a responsabilidade é nossa também a partir de hoje. Amar seu filho é cuidar de você hoje. Você concorda, Dágio? Plenamente, plenamente. O filho não vai deixar, o bom filho, né? A gente tem exemplares que a gente deixa para um outro momento, mas o bom filho sofre.
Poxa! O bom filho adoece. Esse é o problema. Que a gente falou de estresse do cuidador, o filho adoece. E o cuidador vai e o doente fica. Isso é relativamente comum, Uau! de tanto que adoece. As palestras são para que público? Como funciona? Deixa eu entender. Quem quiser envelhecer bem, mas em geral, como a gente, onde a gente consegue ter uma atuação, uma visibilidade maior em quem está mais atento para esse assunto, são nas empresas. Acontece nas empresas. Por quê? Vamos lá. Fase de trabalho, envelhecimento, aposentadoria, Morte? e pós-aposentadoria. A tendência é que se aposente e tenha muitos anos de vida ainda. E aí, a vida depois da aposentadoria? Com que qualidade? A gente tem um exemplo próximo, assim, rapidamente, não sei como é que a gente está de tempo. Um casal próximo, trabalhou a vida toda, guardou dinheiro para a aposentadoria, não viajou, não fez quase nada aqui, aposentou. No mês da aposentadoria, fechou o diagnóstico do marido de demência. E foi aquela história e... Resumindo, não dá para deixar para depois, tem que pensar antes, por favor. Não, e essa entrevista, nossa, está sendo tão gostosa, porque assuntos recentes. Ainda nessa conversa, né, a gente discutindo, e foi justamente esse ponto. Mas espera aí, a gente está trabalhando tanto para depois, toda vez esse depois não chega, e o hoje? Como é que eu posso viver? Então, essa trajetória do dia a dia, sendo bem feita, vai evitar que você chegue ali na frente, doente, exausto. E é importante que essa consciência chegue. No nosso caso, eu acredito que a gente tenha praticamente aí a mesma faixa. Ou pelo menos a mesma geração. Sim. E a gente foi acostumado a trabalhar muito, a achar que bem-estar nem se falava, né? Sim. Graças a Deus, tudo vai evoluindo. E é importante que nós, dessa faixa etária que estamos chegando aí, né, muito em breve nessa questão do etarismo do idoso, entendamos que sim, as pessoas precisam descansar, que profissional de sucesso não é o que fica, o que trabalha muito, porque depois... E outro, todo mundo esperando aposentadoria. Chega lá... depois não. Clichê. O depois não existe. O amanhã não existe. Mas é um dos clichês mais igual reais. essa história, eu vou deixar para me cuidar, para ficar bem quando eu tiver... Não, eu quero hoje. Hoje, agora. Não é para ser irresponsável, né? Não vou guardar dinheiro, por exemplo. Vou torrar tudo porque a doutora Dágila disse que acaba fácil. Não foi isso que eu disse. Gestão, mordomia, responsabilidade. Até porque tem muitas questões, e aí essa é a parte do meu marido, que lá em casa a gente diz que a gente olha muito para o fim. Eu sou geriatra e meu marido é contador, especialista em previdência complementar. Então a gente... Você acredita que você falando, eu ia falar nisso agora, gente, vai ter que começar a fazer um planejamento, que a gente planeja para a criança nascer até a faculdade. Só que agora, com tanto que nós estamos vivendo, e provavelmente essa área é incrível. Sim, porque como é que eu vou fazer a gestão até 100, até 80? E aí muda bastante a previsão. Aposentadoria, redução de recursos e, às vezes, aumento de gasto, a depender de como foi seu estilo de vida, você aumenta muito o gasto com saúde na fase pós-aposentadoria, vamos chamar assim. Então, tem que ter um ponto de atenção, cuidar, fazer a poupança de músculos, e a se possível, de recurso financeiro, Deus abençoe. Vivemos num país desigual, infelizmente. E eu quero que você fale sobre isso agora, sobre o Brasil. Qual é a sua visão? Como é que você enxerga o futuro do idoso no Brasil, considerando esse envelhecimento da população? Com preocupação, de verdade, com preocupação. A atenção ao idoso precisa ser diferenciada, exige habilidades. Ainda as escolas médicas não focaram tanto como deveriam. O volume de especialidades
Para a especialidade de geriatria ainda é pequeno. Então, a ideia é que o máximo de colegas se aproximem para a gente cuidar de idosos no detalhe, com a atenção que precisa. A gente olha entregando a idade, a gente olha para a juventude, me excluí dela aqui, num processo de envelhecimento complicado. A previsão é que a gente aumente mais de 200% de demência até 2050. Então, infelizmente, a gente não tem estrutura de saúde como gostaríamos para atender a população idosa que está envelhecendo. Pelo que a Dágila deixou claro aqui, se eu entendi bem, né? Não é só o fator ter condição. Não estamos tendo médico. Sendo assim, por favor, menos cirurgiões plásticos. Mais geriatras. Vão brigar com a gente, Queremos Carol. Viver. Não, é maravilhoso, eu amo. Recebi o Dr. Fausto Bermel, que foi presidente 2 vezes do Conselho de Cirurgia Plástica. Eu amo, eu quero muito, já tem, e que se formem, mas que também, gente, porque o efeito manada e a questão do entender-se que estamos num país capitalista, cada um escolhe mesmo a sua profissão, é de direito, que se ganhe muito bem, só que é importante também acender essa luz que as coisas mudaram. Sim. Então, ainda é novo, mas as pessoas precisam perceber o quanto essa expectativa de vida aumentou. Então, esse médico que talvez não fosse ter muita profissão, e não tinha mesmo, não era tão necessário. Né? Então, é chamar, porque... Não se vivia tanto, né? Não se vivia tanto. Então, chamar atenção. Meus estudantes de medicina queridos, eu, durante um bom tempo, fui preceptora de internato. E do primeiro dia eu chamava no canto, vamos conversar, e a frase que todos ouviram foi: trate o seu paciente como se fosse seu pai e sua mãe. Você vai sempre se fazer uma pergunta. Se fosse meu pai ou minha mãe, tem mais alguma coisa que eu faria? Se a resposta for sim, faça. Que seja levantar da sua cadeira e ir pessoalmente ao laboratório buscar o resultado do exame. Você vá. Todos saíram com... Um dos mantras que eu deixava na cabeça deles era esse, dos lemas. Tratar como pai e mãe. E agora, como vô e vó, né? Exatamente. O envelhecimento da população. Exatamente. É um ponto de atenção, geralmente não erra aí. É o que você falou, já está convidada para quando lançar o livro, Pode já está convidada. Eu já me interesso plenamente, porque eu acredito que isso é uma questão de sustentabilidade social do país. Né? Precisamos realmente fazer algo. Não vimos aqui saúde, políticas de saúde pública, é importantíssimo, e parabéns por ter escolhido essa área. Na verdade, foi o que você falou, né? A área te puxou, Deus te escolheu, te colocou até com a prova e com assertividade, porque naquela época você não imaginaria quanto a sua área iria se expandir. Então, parabéns, porque Obrigada. Deus é esse de milagres mesmo. Entende-se aí que você deve ser uma filha muito abençoada e continua realmente levando, porque eu acho que tem muito, né, trabalho pela frente. Obrigada. Imagina, de verdade, quero que você deixe uma mensagem aí para o público, para os filhos, para os pais, uma mensagem específica para que vocês realmente se orientem, se movimentem. Tem como chegar nesse fim vivendo feliz, bem, saudável e com relações maravilhosas. E também tem como não chegar. Exato. A ideia é essa. A ideia é nunca é tarde demais, nunca é cedo demais, para se passar a ter um estilo de vida saudável. Não precisa e não tem pílula mágica, fórmula mágica. É o estilo de vida saudável, a clássica dieta, atividade física, cuidado com as relações, cuidado consigo. Não desdenhe o fato de que existe um Deus soberano que te fez. Você tem responsabilidade. Já se disse que essa é a casa que vamos habitar, então cuide bem dela. Nunca é cedo, nunca é tarde. Não desdenhe a saúde.
E desligue o modo não vai acontecer comigo. A gente nunca sabe. Verdade. Obrigada. Nada, Prazer, viu? Meu. Obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Prazer enorme. Sucesso. Vai, em nome de Jesus.